Quero já agradecer ao pastor Mateus pelo convite de estar aqui e também conhecer tantos homens de Deus, pessoas nobres que estão fazendo grandes coisas para o reino do Senhor. Eu louvo a Deus toda vez que eu venho a esta igreja. Sou tremendamente abençoado pelo Senhor. E coisa maravilhosa, podemos parar num dia como este para podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e renovar a nossa alma pela palavra. Isso que está acontecendo aqui é algo muito maravilhoso. Quando o pastor Mateus me convidou para estar nessa escola bíblica, eu perguntei: tem algum assunto que o senhor quer que eu ministre? E dentro da conversa que nós tivemos, Deus nos deu uma orientação, não que ele me mandou eu ficar limitado a um assunto, mas dentro da nossa conversa, Deus nos deu uma direção, e isto gostaria de estudar um pouquinho com você nessa tarde. O texto básico da nossa meditação, da nossa palestra, está no Evangelho que escreveu João. É um texto tão conhecido, mas eu amo os textos conhecidos e também os desconhecidos da Bíblia. Eu só consigo amar os dois. Eu não consigo amar outro só. Evangelho de João, capítulo de número 6. Eu vou ler o verso 1, vocês leem o verso 2 e vamos parar no verso de número 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o do Tiberíades. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Enquanto eles estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Que bênção! Louvamos a Deus pela sua palavra que já está sendo ensinada nessa escola bíblica. Eu quero falar nessa tarde sobre uma graça diferente. Nós queremos pegar para nós só aquilo que nos interessa. Como estamos numa escola bíblica, eu quero estar bem à vontade. Desde quando nós aceitamos ao Senhor, nós somos ensinados, nós aprendemos desde cedo que a graça é o favor imerecido, é algo que está além das nossas posses, das nossas virtudes, justamente por essa razão que a graça é a graça. E nós só estamos aqui por causa da graça. Nós só chegamos aqui por causa da graça do Senhor. Nenhum de nós
conseguiria estar aqui, conseguiria estar de pé, se não fosse essa graça magnífica, poderosa, maravilhosa. Há uma semana atrás, eu fiquei 2 semanas atrás, eu estava dentro do avião, voltando do Brasil para cá, e de repente aquele avião passou por uma turbulência tão grande. Eu creio que dentro de muitas viagens que eu faço, foi uma das maiores turbulências que eu já pude pegar. E já era mais ou menos 1h da manhã, 2 da manhã, e aquele avião chegou a voar de lado. Eu pensei assim, meu Deus, o que é isso? E caiu máscara, e caiu tanta coisa, e na hora o meu coração, eu comecei a dizer, Senhor, aqui vai o teu servo. Se já chegou a hora, teu servo já está entregando não só o espírito, está entregando tudo, cuida da mulher, cuida dos filhos e cuida de tudo. Mas quando você é impactado pela graça, você entende que não é a natureza que determina aonde eu vou chegar. A graça já fez um projeto para onde nós iremos ter que chegar. A graça já planejou algo para nós. E de repente aquele avião cessou. E quando eu pisei em terra, quando eu cheguei em Nova York, a minha esposa veio me receber toda bonita, porque para mim continua sendo a mulher mais linda que eu já encontrei. Continua depois de 15 anos ainda encantado por ela. Eu disse para ela, olha, seu marido chegou porque a graça de Deus nos sustentou para chegar até aqui. Quando você começa a estudar essa graça que é um dom de Deus, que é a manifestação do trabalhar do Espírito de Deus na nossa consciência, essa graça que é a revelação da verdade, essa graça que é a revelação de Deus ao nosso ser, ao nosso interior. Quando nós começamos a ver essa graça, que é a manifestação de Jesus Cristo, como João, quando escreve João capítulo 1, a partir do verso 14, não é uma graça que nós iremos conhecer através de estudo de livros, através de uma faculdade teológica. Não é a graça que se entende simplesmente por horas, por noites, por anos de estudo, mas uma graça que é fruto de uma revelação pessoal para o nosso espírito. Eu vim nesta tarde não falar de uma graça que você possa pegar livros, estudar, conhecer os princípios da graça, conhecer os termos da graça, conhecer os benefícios da graça, mas é de uma graça que ela é fruto de uma revelação pessoal para a nossa vida. E quando nós conhecemos esta graça, nós entendemos que nenhum rumo a qualquer maturidade espiritual possa ser dado senão no caminho desta graça. Não existe nenhuma conquista. Nós vemos esse tempo lindo, nós chegamos para esse país para trabalhar. Eu que estou aqui quase há 20 anos, muitos de nós chegamos aqui com um projeto. Eu nunca vim para esse país pensando em ser pastor. Eu vim para esse país para comprar minha fazenda, para comprar minha casa, para comprar o meu carro, para viver bem, para ganhar dinheiro. E no princípio comecei a ganhar dinheiro, mas essa graça, ela tem um poder, ela tem uma determinação, ela tem algo que já foi marcado para nós. E quando nós temos essa revelação de graça, o projeto que eu penso que é o melhor, a graça tem um projeto mais excelente para as nossas vidas. E quando nós começamos a entender esse projeto, eu não queria ser pastor, eu tinha pavor de pastor, eu venho de lá de pastor, eu disse, eu não quero saber, eu não quero nem ouvir falar em ser pastor, nasci em lá de pastor, convivi com pastor, eu não quero saber disso, mas a graça do Senhor, quando é revelada no nosso ser, ela destrói os tabus da nossa consciência, aquilo que nós, por isso que não adianta ter pregadores de graça. Deus quer levantar pessoas que têm revelações de graça, porque quando eu tenho uma revelação de graça, não é circunstâncias que vão determinar os meus princípios ou a minha forma de andar. Eu já fui impactado por uma revelação pessoal do que é graça de Deus. Incrível que pareça, hoje, principalmente quando nós vamos ao Brasil, desculpa os pastores que estão aqui do Brasil, nós temos visto uma graça totalmente contrária à verdadeira graça. Eu paro para ouvir certas coisas. Poucos dias agora eu estava ouvindo uma rádio em Belo Horizonte, e um determinado pastor dizia para uma senhora
como é que a senhora foi curada? Eu ouvindo aquilo. Conta, irmã. É porque eu fiz a campanha das 7 portas. E aí, no último dia da campanha, eu entrei por essa porta, pastor, e recebi o meu milagre. E eu perguntei, aonde está a graça? Aonde está Jesus? Hoje uma porta resolve o problema de uma pessoa. Hoje tocar no manto vermelho resolve o problema de uma pessoa. Hoje levar um sal grosso para casa resolve o problema de uma pessoa. Hoje tomar banho na água do Jordão resolve o problema de uma pessoa. Hoje entrar dentro de uma caverna que eles criam no púlpito da igreja resolve o problema da pessoa. Nós estamos vandalizando o que é graça. Graça não é isto, rapaz. Graça não veio mudar o meu status físico. Primeiro a graça mudou o meu status espirituais. Ei, caverna nenhuma poderia criar para mim aquilo que só a graça criou. Em vez da graça me colocar dentro de uma caverna, a graça me tirou de dentro da caverna. E quando você começa a ouvir essas doenças psicológicas, porque é tudo aquilo que, toda a maturidade espiritual que acontece sem estar firmada no solo da graça, gera doenças psicológicas. Pessoas doentes dentro da igreja. Gera doença. Hoje, essas doenças estão tão grandes, porque no Brasil hoje os pastores, estão virando popstar. Porque eu banalizo, eu vandalizo a graça e é eu que faço. É eu que tenho, é eu que prego. O Senhor falou aí, pessoa passando no Orkut o tempo todo, estudando. Eu estou vindo de uma vigília também essa madrugada, fomos orar até 4 da manhã, e saímos de uma vigília 4 da manhã, também com um grupo de obreiros que ora comigo uma vez por mês, no meu basement da minha casa. E 4 da manhã eles passam a noite, mas 4 da manhã eu disse, eu preciso dormir, porque eu tenho que ir para uma escola bíblica. E você não vê mais falar em obreiros, pastores, como eu vi agora, os pastores chegando, que eles passaram noite orando, momento orando. Por que não? Hoje você vai no Google, você pode pegar mensagem bonita, você pode buscar um site, porque não precisa. Você não precisa curvar para pegar na fonte da graça. E hoje tem muita gente comendo pão balofo, pão podre, pão sujo. Por isso está levantando uma sociedade de crente que estão vivendo méritos dentro da igreja e não conhecem graça. Eu não tenho mérito, o mérito é da graça. Paulo escreveu aos Efésios, não é porque você é bom, é pela graça que sois salvo. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Pois glorifica Jesus nesta tarde. Então nós temos que parar para nos confrontar de vez em quando. Porque senão Deus tem que levantar alguém para fazer a segunda reforma. Por que, pastor? Nós estamos vivendo a crise de Paulo escrevendo aos Gálatas. Uma crise teológica dentro da igreja. Começaram na graça e querem acabar na carne. É o que nós estamos vivendo. Eu dei 7 pulinhos na igreja e Deus me curou. É os milagres que você escuta hoje no Brasil. A irmã colocou o paninho lá não sei aonde, e aí o estômago dela funcionou. Queima Jesus! E você sabe qual a coisa mais triste é que o povo gosta. Então, quando Paulo começa a tratar de graça, antes de eu entrar no tópico que Deus nos deu para falar nessa noite, nessa tarde, sobre uma graça diferente, só vou falar de uma graça diferente quando nós conhecemos o que é realmente graça. E quando nós começamos a olhar o que é os princípios da graça, que é uma benevolência, que é o favor, a bondade de Deus para conosco. E quando nós começamos a entender que esse significado foi o favor livremente concedido, foi a ação de Deus para com a minha vida e com a sua. Se não fosse essa ação, muitos de nós aqui poderiam ter morrido como bandido, X9, como drogado. Toda vez que eu entro num avião para viajar para qualquer lugar do mundo,
eu começo a lembrar, porque só conhece, só sabe quem é a graça, quem mais precisou da graça. Você sabe por que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo assim uma crise teológica e uma crise de princípios, porque muitas pessoas não entendem da graça. Eu já nasci num lar cristão, eu já fui bonzinho, eu sou santinho, então eu não entendo da graça. Só entendo da graça quem entende que é pecador e precisa lavar os pés de Jesus com lágrimas. É verdade, Quando você entende que não é porque você foi bonzinho, porque existe uma deficiência, muitas vezes eu fico até poprosudo, não, eu sempre nasci no lar cristão. Eu sempre fui isso, eu sempre fui aquilo, eu sempre fui. E você entende que as maiores manifestações da graça foi para quem nunca foi nada. Eu glorifico o Senhor porque eu nunca fui nada e hoje a graça me fez ser alguma coisa. Aí quando você começa a entender que sem a graça eu não seria quem eu sou. Como é que eu admiro a graça? Vim de um lar simples, um pai militar, de uma casa simples, e jamais eu poderia entrar no avião se meus pais pudessem pagar passagem para mim. Eu consigo entender a graça dessa forma. Jamais eu poderia, muitas vezes eu tinha que pegar a passagem, dinheiro emprestado, pagar uma passagem de ônibus para ir no centro da cidade. E agora quando eu vejo, eu viajo para cá do Brasil, vou na Europa, vou não sei aonde, vou dentro do avião, quando eu entro no avião, eu digo assim, eu não podia estar dentro disso aqui. Não podia, né? Quando a mulher pergunta assim, a classe número 1 vai entrar, porque quem vai para a classe executiva, porque tem outra coisa. Se é para a graça não me põe no pior, a graça me põe sempre no melhor. E se eu posso ver o melhor, eu vou ver o melhor. Eu entendi que a graça me faz ver o melhor. Quem vai na classe executiva, a primeira classe? Eu disse, não sou a primeira ainda, mas eu ainda já estou no meio, já estou na executiva. Então eu vou entrar e eu chego lá, já começo a olhar minha cama, meu travesseiro, tudo, já olho o cardápio, porque eu vou comer, estou preparado. E eu começo a lembrar, eu não tinha dinheiro nem para andar de ônibus, então quando eu não tinha dinheiro nem para andar de ônibus, o primeiro carro que eu tive foi um Fiat 147, e quando eu entro dentro daquele avião, eu começo a pensar, uau! O que a graça fez comigo? O que a graça fez comigo? A Bíblia diz que não depende daquele que trabalha, mas é de Deus que usou de graça, que Deus ficou, uau! O que a graça fez? A mulher chega aqui, eu tive de prato, só quer comer, tem bife, tem isso, tem aquilo. Eu disse, minha senhora, deixa eu esticar as pernas primeiro, que eu não quero comer agora, vou comer mais depois. Mas por que você está vendo? A graça. Quando nós analisarmos a graça do jeito que a graça, vai acabar os popstars do Evangelho. Aleluia! É verdade, Jesus, Quando eu entender que eu não tenho mérito, tenho mérito, que mérito nós temos? Os bambambãs caem por terra quando não conhece a graça. Meu sogro chegou perto de mim há pouco tempo atrás, e meu sogro diz assim, eu quero te dar um carro. Eu digo, sogrão, você só tem uma filha e ela está casada comigo. Então, para que tu quer essa fazenda? Para que você vai gastar esse dinheiro em Portugal? Filha única. O senhor tem dinheiro, usa agora. O dinheiro quando a gente está aqui. E ele conversando com a filha dele, ele diz assim, filha, o sogrão português, filha, escuta lá. Pois, pai, se você fosse escolher um carro, qual carro que você escolher? Aí minha esposa disse para ele, papai, eu vou pensar. E ela foi para casa, eu digo, você vai pensar? Olha, cuidado, o que você vai pensar? Cuidado. Não, amor, eu vou dizer para o pai um carro que está no meu coração. Eu disse, Jesus, entra nesse negócio, Jesus, brada nessa causa, porque essa causa é poderosa. E a minha esposa virou para o sogro e disse assim, sogro, papi, eu quero um Mercedes. Eu disse, graças a Deus, pediste bem, tem tanta gente que não... E eu lembro quando o meu sogro foi nos dar o meu carro que nós temos hoje, que é o carro da minha esposa, que eu ando mais nele do que ela, mas é uma carne só, né? O que é meu é dela, o que é dela é meu, o que é meu é meu, como se pensa, não, mas o que é meu é dela e o que é dela é meu. E quando o meu sogro foi levar o carro lá em casa, com a fitinha vermelha na frente, o Mercedes todo bonitinho, todo lindo, nós fomos buscar na concessionária, eu não perguntei à minha esposa quanto custou, porque o sogro não deixou o TAI, não deixou a nota para me pagar, ele me deu de graça, e eu peguei o carro, tanque cheio, botei a mão no volante e saí, sonzão da Bose, e eu todo bonitão, 18, sonzão, rapaz.
E eu lembrava do 147, que não tinha nem som, é lamparina, não. Falei, Jesus, que negócio é esse? Carro, eu andei. Agora entenda bem, na minha consciência, lança, você vai entender o que eu quero dizer para você. Na minha mente eu sei que aquele carro não me custou nada. Mas eu tenho consciência que o cartão do meu sogro, o bolso do meu sogro foi mexido. Para mim aquele carro não me valeu nada. Eu tenho o direito de dirigir meu carro aonde eu quiser. Mas para quem comprou aquele carro, ele pagou com dinheiro. Eu nunca vou saber o valor daquilo que eu estou usufruindo se eu não parar para pensar quanto que alguém pagou. Quanto que alguém pagou para nós, para eu e você, que saímos do nosso país como imigrante de cabeça e hoje está sentado numa igreja linda, maravilhosa, poder adorar a Jesus e dizer, Jesus, tu és bom demais! Quanto é que foi pago para isso? E se nós não pararmos para pensar, eu vou dizer ao meu sogro, não, o que é isso? Me deu esse Mercedes, eu quero trocar esse carro, já está obsoleto. Não, porque eu nunca vou poder valorizar, eu nunca vou entender graça. Se eu não entender, quem pagou a conta? Quem pagou a conta? E quando nós paramos para entender, quando nós paramos para estudar, quem pagou a conta? Começa a existir dentro da igreja um grupo de pessoas e começa a querer se valorizar pelos seus valores, é porque eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus olha para você e diz assim, se não fosse a minha graça, eu não conseguiria sentir o teu cheiro. A minha graça é tão grande que tenho que colocar em você perfume. Paulo diz, vós tendes o perfume, oh my God, nem cheiro você tinha, oh my God, eu quero adorar a Jesus. Você que adora Jesus nesta manhã, nessa tarde, você que ainda consegue admirar a graça de Jesus. Pastor, por que já não se prega graça, pastor José, em muitas igrejas no Brasil? É porque pensam que não dá ibope. Porque onde eu tiro a graça, parece eu. Eu que sou cara, rapaz. Eu que sou bom. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia. 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 Oh, coisa que ainda consegue admirar a graça de Jesus. Coisas grandes que o Senhor fez por nós através da sua graça. Eu me lembro da minha mãe lavando roupa quando eu tomei a decisão de ir para o seminário estudar. Minha mãe disse assim, você, o seu pai, nós não temos condição de pagar o seminário. Eu fui estudar no seminário batista. E minha mãe disse assim, eu vou pegar, estou sabendo que tem um capitão, que tem um policial, que está precisando de alguém para lavar a roupa dele. Eu vou lavar a roupa dele para você estudar. Uma vez por semana eu vou lavar a roupa dele. E aí eu pago a sua faculdade teológica. Toda vez que eu ia para a faculdade teológica, para o seminário, eu sentava. Eu estava ali vivendo o melhor ar-condicionado, ótimos professores, mas eu não entendia que para mim estar sentado ali, alguém durante o dia estava no tanque. Isso é a minha consciência. E quando eu vim para a América, eu olhei para os olhos da minha mãe e disse assim, mamãe, eu nunca vou comprar para mim na América algo, se primeiro eu não comprar para a senhora. Vamos fazer um pacto. Olhei nos olhos de mamãe e disse, mamãe, eu nunca vou comprar para mim na América algo que se primeiro eu não comprar para a senhora. E vem para os Estados Unidos. Os anos foram passando, Deus foi me prosperando. Foi o que eu entendi, porque ela fez para mim, ela não me pediu nada. Mas quando nossa consciência possui uma revelação de graça, porque a graça, ela não impacta só quem recebe.
Aleluia. Por isso que eu disse que tem muitos pastores sem dormir de noite porque tem membros que não conhecem graça, obreiros que não conhecem graça, porque eles conhecem a graça como uma lagoa, pastor Josias, uma graça que eles só recebem. E a graça, ela tem um significado de rio, será como um rio. E rio vem e vai. Vem e vai. E crente que não tem essa revelação, por isso eu comecei dizendo, para nós entendermos graça, nós temos que ter uma revelação no nosso espírito. Minha mãe não ensinou para mim o termo dizendo assim, já que eu paguei o seu seminário, já que eu paguei a sua faculdade, já paguei os seus estudos, já que eu te paguei a sua escola, você tem que fazer isso, isso. Não, minha mãe não fez isso, porque aí não seria graça, seria uma troca. Mãe não fez isso. Nós já estamos preparando para entrar numa graça diferente. Não, minha mãe não fez isso. Minha mãe diz assim, meu filho, vive o seu melhor. O que eu fiz para você, eu faria com qualquer um dos seus irmãos. Eu sou tua mãe, eu quero o teu melhor. Eu disse, tudo bem, mãe, mas eu quero fazer uma aliança com a senhora. Quando chegar naquele país, quando eu me prosperar, eu vou garantir para a senhora uma coisa. A senhora vai viver no Brasil como se a senhora vivesse nos Estados Unidos. Ela olhou para mim assim, só está acreditando nisso, mãe? Estou acreditando. E quando vim para a América, surgiu, na época, aí, há 18 anos atrás, as coisas estavam até um pouco mais fácil a nível de imigração, a gente não via falar disso, dessas coisas. Os que estão aqui antigos sabem disso, que não via falar dessas coisas. Carteira, quando eu cheguei aqui, eu já tirava carteira de New Jersey ainda. Então tinha muitas coisas que era fácil. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa, muitas pessoas chegaram para mim, pastor, por que você não vai comprar? Eu não era ainda pastor, estava cantando uma igreja que eu fiquei até sair para o pastorado. Por que você não compra uma casa para você? Eu falei, não vou comprar uma casa para mim, porque eu pedi minha mãe para desenhar a casa que ela quer viver. O dia que ela desenhar a casa dela que ela quer viver e eu construir a casa, eu vou comprar uma casa para mim. O que eu estou contando para você? Minha mãe não exigiu nada, mas pelo que ela fez para mim, de saber que eu estava numa classe de aula, eu estava sentado numa classe de aula pelo seminário, e eu sabia, isso aqui não está me custando nada, estou sentado, mas alguém lavou roupa para me estudar. Eu dizia, eu tenho que fazer algo em troca. Por isso que eu quero falar de uma graça que é indesejável. Eu quero falar de uma graça que é diferente, porque nós estamos vivendo nós temos uma concepção de graça, só simplesmente vem em mim. Eu quero saber a visão de graça, que o que eu vou fazer para retribuir aquilo que eu não merecia. O que eu vou fazer para retribuir? E você sabe por que dentro da igreja nós temos ladrões, nós temos... Oh my God. Eu não preocupo, irmãos, eu não preocupo, eu tenho para pregar a minha igreja, eu vim aqui convidar, e o pastor me convidou, ele já sabe o meu estilo. Então, minha igreja, você sabe por que nós temos obreiros ladrões, pastor José? Você sabe por que nós temos obreiros ingratos do nosso lado? É porque eles nunca tiveram revelação de graça. Oh my God, nunca tiveram. Eles usam os púlpitos da igreja para pregar graça, mas eles não foram impactados por graça. Oh my God, a graça não me faz eu virar. Listen, a graça não me faz eu me transformar numa lagoa. A graça me coloca na posição de um rio. Tem que fluir. Oh, quantos estão entendendo que Jesus está aqui nesse dia conosco? Você está me entendendo o que é graça? Oh my God. Quer mexer com os obreiros, pastor José? Quer fazer pessoas sair da igreja? É quando nós falamos de uma graça. O que você tem feito pela graça que você recebeu de graça? Quer ver o momento mais triste de um culto? É quando o pastor vai dizer, irmãos, agora nós vamos tratar de dízimos e oferta. Você vai trazer a tua demonstração de amor. Ele já fica. É desse jeito. E sem contar uns que colocam nota de $1 de um lado e já sabe, quando o pastor fala oferta, já tem aqui umas notas. Ele começa. Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo? Não. Sabe por quê? Aquilo que o pastor falou, eles querem ter pessoas que não merecem ter nem 15 minutos no púlpito. 15 minutos para mim é muito. Porque como é que uma pessoa vai falar de graça se ele não conhece graça? Para você entender aonde que eu quero entrar, eu estou dando uma... Para você saber, eu quero que você... Por isso que estamos numa escola bíblica. Quando eu viajo, tem algumas vezes que eu viajo sem minha esposa. E eu tenho 3 filhos.
Caleb, Davi, Ashley, Marie e Joshua Lucas. E quando eu viajo, chega um dia que eu estiver, onde eu estiver, no Brasil, Europa, onde estiver, eu digo para alguém que está comigo, me leva num lugar para mim comprar um presente para minha esposa. Toda vez que eu viajo, isso é uma lei. Agora, quando eu saio de casa, a minha esposa não assina um termo dizendo assim, traga algo para mim. Ela nunca pediu. Incrível que pareça, agora que eu estive no Brasil, minha esposa fez um pedido. Eu falei, o que você quer, meu bem? Traga para mim, bule de pano. É bule de pano? Coador de pano. Porque ela gosta de fazer o café tipo antigo, aquele esquema antigo. Então, você vai no Starbucks, você vai no Starbucks, você compra o pó do café e coloca ali o negócio tem que ela ferve o café com água e depois vira no bule, e o negócio tem que ser bruto, igual lá. E eu falei, tá bem, eu estou até preparando no fundo da minha casa agora um fogão de lenha, estou botando lá, vou comprar umas panelas de barro. Estou fazendo, tem uns obreiros lá construindo um fogão de lenha, agarrado na churrasqueira, então cozinho o feijão de um lado e assa a carne. Isso é tudo maravilha. Então, quando eu viajo, é tudo de Deus. Então, quando eu viajo para o Brasil, a minha esposa, quando eu viajo para onde for, a minha esposa não me pede nada. Mas quando eu vejo na minha casa, vai uma pessoa na minha casa uma vez por semana limpar a minha casa. A minha esposa não gosta que alguém fique morando na casa. Ela quer ter liberdade. Temos alguns anos de casa, nós queremos ficar igual o namoradinho dentro de casa. Diz assim que o negócio é bom mesmo, como fosse assim mesmo. Assim, mas eu vejo ela cuidando da casa, cuidando da minha... Ela foi dormir 4 horas da manhã, orando comigo, mas quando eu disse para ela, amor, está na hora de eu levantar, ela levantou, pegou a camisa, pegou a gravata, pegou a roupa, esse sapato que você vai calçar, essa meia que você vai vestir, não vai com meia diferente. Olha, eles vão falar que se você tiver uma rotada, é a esposa do pastor, cuidado. E aquele que eu vou viajar para o Brasil, ela faz a minha mala, prepara as cuecas, prepara as meias, prepara tudo, bota o sapato, deixa tudo arrumado. E quando eu chego lá, que eu falo assim, tira um dia para me levar para o shopping, eu preciso comprar uma lembrança para minha esposa. E aí eu compro. Eu lembro, um pouco tempo atrás, eu estava no Equador, eles me levaram para comprar um colar de pérola. E eu comprei um colar de pérolas, um anel de pérola, brincos de pérola, custou alguns trocados. Porque você nunca honra alguém com a miséria. Aonde está ligado o valor que essa pessoa tem. Fica aí. Aonde está ligado o valor que essa pessoa possui para você. Aonde está ligado o valor que essa pessoa significa para você. Aonde está ligada pelo valor que você estima essa pessoa. E eu me levou para um shopping, eu comprei um cordão de pérola, anel de pérola, tal, tudo de pérola. E cheguei em casa e ela cheguei da viagem, meu bem, tudo bem, um beijo, tal, tudo tranquilo. Eu vou tomar banho, vou me preparar e tal. Olha, deixa para desfazer a mala depois. Foi 5 dias fora, com saudade dos meninos e também com saudade da tia. E junta tudo, você não sabe qual que é a maior saudade. Dá cheiro dos meninos, já está doido para dizer para o avô, vem buscar os meninos lá para casa, para a gente orar em particular com imposição de mão e expulsar tudo que tiver aqui nessa região e tal. E você ali já preparando e tudo ali, né? Por quê, pastor? Porque crente funciona. Se você não funciona, tem que orar por você. Crente funciona, entendeu? Não vem nessa história. E tudo preparado para aquela beleza e tal. E aí o que acontece? Eu trouxe, como o Equador é um país produtor de rosa, exporta rosa para o mundo todo, eu trouxe, não podia trazer as rosas, eu trouxe uma sacola de pétalas de rosa vermelha. E eu disse para minha esposa, prepara minha roupa, coloca minha roupa no banheiro, eu vou tomar banho no banheiro de baixo, e o nosso quarto fica no segundo andar, não vou tomar banho no banheiro no quarto, segundo andar. E ela preparou, mas quando ela preparava a roupa, eu subi no quarto e botei o cordão, botei o anel, botei os brincos, tudo, e botei tudo de pétala de rosa vermelha. Eu disse, hoje Jeová vai bradar aqui. Vai bradar, mas vai bradar com força. Liguei para o senhor, leva os meninos, já matei a saudade deles, já beijei todo mundo, leva.
leva os meninos, porque a casa precisa estar vazia. Só o Espírito Santo tem liberdade. As irmãs da igreja, o grupo da igreja, pastor, nós queríamos fazer uma recepção. Que recepção, menina? Que recepção? Que é lá recepção nenhuma? Deixa essa recepção para o domingo à noite, recebe com flor, deixa na minha casa, não precisa de mais nada para me receber. E quando eu preparei tudo isso, e quando a minha mulher foi tomar banho, quando a mulher está dentro do quarto e vê aquilo, eu não precisei de falar com ela. Então, vai sair alguma coisa? Eu não precisei de perguntar para ela, então o carro funciona ou está faltando gasolina? Não. Você sabe por quê? O salmista descobriu o segredo da graça. O salmista descobriu que a graça não é só aquilo que você recebe. A graça está ligada também à forma que você dá. E o salmista descobriu assim: agrada o Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu não precisei de fazer nada para minha mulher para pedir ela. Então vai, como é que é? Vai, não. Sabe, quando ela viu o presente, quando ela viu a honra que eu estava dando para ela, ela disse: está tudo liberado, de Jesus está na terra. Agora, você sabe por que eu estou dizendo isso para você? Quando eu paro para meditar uma igreja de Coríntios, quando Paulo para fazer um pedido para a igreja de Coríntios, no capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo está tratando de uma igreja, pastor Josias, que abundava em profecia. Paulo estava tratando de uma igreja que se abundava, pastor Torral, em revelações. Mas quando Paulo vira para eles e os crentes da Judéia estão passando dificuldade, a igreja de Corinto só queria ficar no aviãozinho no culto. E Paulo está dizendo: a igreja da Judéia está passando dificuldade. Havia até discutindo, colocar até guarda de trânsito para disparar. Um fala profecia, vai o outro, vem o outro, fala. Agora é esse, entrega. Vai esse cara. A igreja cheia de profetas, cheia de manifestações espirituais. Mas quando Paulo diz: os irmãos da Judéia estão passando dificuldade, todo mundo quietou. Estamos cheios de obreiros espirituais, mas na hora de retribuir o que a graça fez para eles, se quebra. Esconde todos. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Paulo vira para uma igreja espiritual, e Paulo diz assim: ai, vocês estão percebendo essa graça? Agora eu quero que vocês percebam uma graça que lhe dá o direito de você contribuir. Isso foi um fundamento que Davi entendeu quando Davi junta ali tonelada de ouro, de prata, de bronze para dar o templo. E Davi, quando vai fazer oração de agradecimento, diz assim: Senhor, eu não poderia dar isso para o Senhor se primeiro a tua graça não me deu. Davi diz assim: Senhor, o que eu estou te dando, porque primeiro o Senhor me deu. Oh my God. Oh my God. Não sei se você me entende nesta tarde. Olha onde é que o diabo tem segurado o coração dos obreiros, dos membros da igreja, porque na hora deles corresponder com a graça, eles viram omissos. E Paulo vira para a igreja de Corinto e diz: há tanto profeta. Aí Paulo disse: eu vou usar para vocês um exemplo. A igreja da Macedônia é tão pobre. A igreja da Macedônia está passando por um momento de dificuldade. Mas eles viraram para Paulo e disseram: deixa nós participar desta graça. Deixa nós participar desta graça. Eles não eram dignos, os membros da Macedônia, porque eles eram pobres, eles não tinham nada. Eles estavam sem debilidades financeiras, mas eles disseram: nós não podemos responder à graça com nada. A graça tem que ser respondida com algo. As minhas mãos têm que trazer algo. Incrível que pareça, quando nós paramos para falar de graça, nós entendemos o que a graça fez por nós.
A minha pergunta não é o que a graça fez por nós agora. A minha pergunta é o que é que eu estou fazendo com a graça. Porque, pastor, dá show, dá ibope quando nós começamos a falar do que a graça fez conosco. Agora fica tudo silêncio quando eu falo o que é que eu vou fazer com a graça. Jesus pregou, Jesus expulsou demônio, Jesus curou filha de Jairo, Jesus curou o servo do centurião, Jesus curou pessoas que eram maladas, pessoas que eram ricas. Jesus andou com o discípulo, curou a sogra de Pedro, fez tantos milagres. Quando Jesus morreu, quem é que iria comprar um mausoléu para colocar ele? O problema é que para receber a graça havia multidão. Agora na hora de demonstrar, oh my God, o que é que vamos fazer com o corpo de Jesus? Na hora de demonstrar uma atitude de honra para a graça, Pedro sumiu, saiu fora. João escondeu. Cadê a mulher do fluxo de sangue? Ela teve capacidade de passar 12 anos gastando dinheiro com o médico, mas não teve condição de chegar assim. É Pilatos, eu vou fazer algo com o corpo desse homem. Oh, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. Você adora o Senhor nesta manhã. É isso que eu vim conscientizar você nesta manhã. Cadê a mulher que gastou 12 anos com o médico? Meu Deus! A minha pergunta é: quem é que vai cobrir o corpo de Jesus? Aleluia! Se fosse depender, pastor Josias, dos apóstolos, se fosse depender das pessoas que foram curadas, Jesus tinha ficado na cruz até ontem. Agora, pessoas que nunca receberam o milagre de Jesus físico, José de Arimateia e Nicodemos. Eu sou rico, ele nunca precisou de fazer, ele nunca precisou de mandar eu pegar peixe para pagar meu imposto. Ele nunca precisou de pagar, ele nunca precisou de curar o meu centurião. Mas eu entendo que esse homem não pode ser enterrado como indigente. Eu tenho que dar resposta à graça. E eles colocam o pescoço deles na guilhotina, porque você honra a pessoa por aquilo que ela merece. Oh, você sabe por que nós temos deficiência com a graça? Porque nós não somos impactados por graça. É hora de parar de trazer lixo para tentar honrar a graça. Graça não se honra com lixo. Graça se honra com especiarias, com riqueza reais. Porque o que eles estariam levando para vestir e cobrir o corpo de Jesus era um guento que se colocava em reis. Ó, transmitente nessa tarde, glorifica o Senhor. Qual a resposta que eu estou tendo com graça? Não precisaríamos, pastor Josias, se preocupar com caixa de igreja. Não precisaríamos se preocupar com obra na igreja, se os nossos obreiros e membros tivessem revelação de graça. É verdade, aleluia. Deus, Jesus. Você sabe por que nós moramos na América, o país mais rico do mundo? Ainda continua e vai continuar por muito tempo. E é mentira se alguém falar o contrário, porque é o país que mais ajuda o mundo, o país que mais mantém missionário, o país que apoia Israel. Como é que vai acabar na falência? Para com isso, rapaz. Nunca, verdade. Entenda bem, foi um casal de americano na nossa igreja, e eu pregando, pastor Josias, e eu pregando, e alguém traduzindo para eles, e quando eu pregava, da maneira que o Senhor foi trazer revelações para a vida deles através da mensagem, eu não tenho aqui trocar, eles estão me pregando notas de $100 jogando no altar. Eu fiquei: o que é isso, gente? O povo ficou olhando, eles estão pegando fogo de dinheiro, porque na cultura americana diz: se você foi usado para ser rema na minha vida, eu também tenho que ser usado para te gratificar com algo. Hoje na nossa igreja é perigoso pegar gravata, pegar roupa do pastor, porque quer tirar tudo. Nós vivemos uma cultura bíblica. Desculpa eu falar com os pastores que estão vindo no Brasil. Nós somos só ensinados na igreja a pedir. Me dá, Danoninho. Eu quero. Mas nós precisamos mudar a mentalidade de uma igreja. Eu tenho que responder com a graça. Você que é obreiro, está entendendo aí atrás? Está entendendo aí atrás? O que eu estou fazendo para responder com a graça? Só pede. Um bando de pedidos. Pede. Aleluia. Por quê? Tanto faz.
Eu só quero usar os benefícios da graça, mas eu não quero corresponder. Creio que você começou a entender. Paulo disse para a igreja de Corinto: eu vou mandar Tito aí para vocês, para que Tito junta. E Paulo precisou de gastar capítulo 8 de 2 Coríntios. Paulo precisou de gastar o capítulo 9 de 2 Coríntios, enquanto a igreja de Macedônia só entra em 2, 3 versículos. A igreja de Corinto só entra. A igreja de Macedônia diz assim: não. E você sabe qual é? A igreja de Corinto, a igreja de Macedônia está vivendo o mesmo espírito de graça que havia no povo de Israel quando estava saindo do Egito. Quando Deus diz assim: vocês vão pedir os seus patrões. Ok, tudo certo. Aí chega no meio do deserto e diz assim: agora vocês vão trazer água para mim fazer a tenda, porque eu quero habitar no meio de vocês. Então, para me habitar no meio de vocês tem preço. Ok? Todo mundo quer só entender graça, só de graça, só de graça. O Senhor diz assim: olha, a tenda que eu vou habitar no meio de vocês, ela tem preço, e quem vai pagar a conta é vocês. Eu moro no meio de vocês, mas vocês pagam a conta. Vocês vão pedir ouro, prata, vai pedir azeite puro. Olha, eu não quero nada de segundo, tudo tem que ser de primeiro. Pastor, preciso. Primeiro culto um dos primeiros cultos que eu vejo na Bíblia, pastor Josias, que o pastor da igreja tem que dizer assim: dá um recado para todo mundo. Coloca um diácono na porta, fala com o povo: não traz mais. Chega. Gente, não paga mais. Não tem com papai. Não, minha patroa. Não, eu não quero mais. Já chega. Sabe por quê? Eles entendiam o que a graça fez por nós. Nós éramos escravos, nós éramos empregados, nós não tínhamos comida em ordem, nós não tínhamos vida em ordem, nós não sabíamos nem fazer ponte, só sabia construir montanha, só sabia construir pirâmide, só sabia construir aqueduto. Esse homem nos ensinou não a fazer ponte, porque ele é engenheiro da eternidade, ele fez caminho no meio do mar para nós passar. E se não tivesse eu preciso forrá-lo com algo. O que é que eu estou fazendo para honrar isso que eu recebi? O que eu estou fazendo? E precisou de Moisés apregoar: para! Chega! Pode cessar. Interessante, né? A minha pergunta nessa tarde é que quantos que querem essa graça, né? Quantos aqui querem essa graça de poder retribuir ao Senhor pela graça que recebeu? Nessa vocês estão entendendo aqui? Você está entendendo o que vocês dizem? Olá, Maria, chora, maga, chora, mas eu tinha 6 anos. Nunca me esqueci dessa conversa que meu pai teve comigo. Aquele homem duro, aquele policial bravo, aquele homem funcionário do Estado, irredutível, mas bem definido na sua posição. Eu, mais ou menos 6, 7 anos, meu pai me chama: vem aqui para ter uma conversa. E ele me pega pela mão e ele diz assim: você hoje, senta que eu quero falar. E meu pai olha para os meus olhos, e eu olhava para o olho do meu pai, e meu pai disse para mim: eu vou te falar para você o que Jesus fez por você. Porque tem muitos pais que querem que os filhos aprendam e conheçam Jesus na igreja. Feliz é os pais que ensinam Jesus para o filho em casa. Meu pai me achei, negar bagaço. Ei, pastor. Ei, líder, se você está tão ocupado que perdeu a capacidade de ensinar o seu filho em casa, abre mão das suas ocupações, que a sua primeira igreja é a sua casa. Minha primeira igreja é meu lar. Quando chegar no céu, eu quero passar a eternidade, mais outra eternidade abraçando Jesus. Depois, a segunda pessoa que eu quero abraçar é Noé. Noé, vem aqui, Noé. Eu quero abraçá-lo e dizer assim: Noé, tu é demais, tu és o cara. Você pegou quase 200 anos, ganhou uma alma, rapaz. E tem gente que prega e ganha milhões.
Mas tem uma coisa, não é? Você não ganhou nenhuma alma, mas você foi na frente, o homem da fé. Mas a sua mulher foi por trás, e os filhos no meio, você se colocou isso na arca. Vamos, meu filho, 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 vamos, meu filho. Eu quero te abraçar. Tem muita gente ganhando todo mundo. A família não entra lá. Oh, eu sinto Jesus aqui nesse tarde. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Ganhou tudo. E meu pai me colocou frente a frente com ele. E disse para mim, eu vou te explicar o que Jesus fez para você. Ele passou mais ou menos uma meia hora explicando para mim o plano da salvação. Ele diz assim, não é o pastor que vai te ganhar você não, é eu que vou te ganhar. Hoje você está diante de mim. Eu fiquei comigo assim, olha, eu aceito, ele me bate, mas eu... E eu conversando comigo e tal, e de repente o meu pai olhou para mim e diz assim, você aceita Jesus e esse projeto? Eu disse, aceito. Aí agora ele falou assim, agora é a segunda mensagem. Como é que você vai viver para gratificar o seu rei por aquilo que ele fez para você? E ele disse para mim, ele arrancou 10 cruzeiros e diz assim, eu vou te dar 10 cruzeiros. Como é que você vai relacionar com esses 10 cruzeiros? Eu disse, papai, eu vou na loja e vou comprar bala, chiclete. Não. Uma parte desse dinheiro não te pertence. Eu disse, mas pertence a quem, pai? Pertence ao Senhor. Eu vou te ensinar, você nunca vai ser mendigo, meu filho. Você nunca vai ser miserável. Quando você honra a graça te honra. Oh my God. Você está vendo isso aqui, meu filho? Você vai ser... O que os pais hoje perderam uma graça tão grande que os pais hoje não têm coragem de dar um dinheiro, filho, para ofertar ao Senhor, e ainda tem coragem de falar dentro de casa, o pastor é ladrão. Porque as casas não são fundadas em graça, é fantoche. Verdade. Meu pai disse, você está pegando 10 cruzeiros. A 10ª parte é do Senhor. Está ouvindo, filho? Sim. Ok, pai. Então o cruzeiro é do Senhor. Agora eu vou te... Você já aprendeu essa lição? Sim. Agora eu vou te ensinar a segunda lição. A maneira que você quiser colher vai ser de acordo com o que você planta. Eu vou te dar um segredo, filho. Você nunca dá para o Senhor 10% de oferta. Eu digo, mas por que não, pai? Vai me sobrar mais nada? Vai não. Filho, você está fazendo um investimento para você ficar rico. Eu digo, pai, o que é isso? Rico como? Se você tem coragem de dar 10% para Deus, que é o dízimo, para santificar o seu dinheiro, dá 20% de oferta para santificar suas bênçãos, para abrir porta das suas bênçãos. Eu digo, o quê? 20%? O que? Vai me sobrar nada? Hã? Vai sim. O que eu estou te ensinando hoje, amanhã você vai ver. Oh my God. Eu me casei. Vim para a América, encontrei minha portuguesa, casei. Quando eu casei, você sabe que um prato de comida aqui na América de casamento, for fazer uma coisa boa, é 100, 110, 120 dólares. Na minha época, há quase 15 anos atrás, eu gastei, foi quase 80 dólares por prato. E eu tinha mínimo 220 convidados. Eu paguei toda a despesa do restaurante, eu paguei toda a despesa da casa. Eu guardei aquela palavra do meu pai. Lá na frente você vai ver. Lá na frente você vai ver. Lá na frente você vai ver. Oh my God. Não sobrou dinheiro para comprar móveis. Nós fomos para a lua de mel. Nós fomos para a lua de mel com a ideia. Nós fomos para a lua de mel com a ideia. Quando voltar, a gente dorme no colchão, no chão. Porque não sobrou nada, pagamos tudo, não ficou nada. Eu vou dormir com a filha do homem aí no chão. Mas não é problema não. No chão também tudo funciona, tudo trabalha. Não preocupa não. Vai tudo dar certo. Jesus está na casa, a obra funciona. O Senhor vai ver anjos subindo, anjos descendo, seus gajinhos com espada de fogo, tudo que você pensar. Então não é problema não. Tá bom, se você ficar, tá tudo certinho. Então tá bom. E fomos para a lua de mel. Aluguei um apartamento em Harris. Quando eu volto da lua de mel, minha casa estava toda mobiliada. E um documento de uma carta de uma casa, meu sogro dizendo assim, eu quero que você vá escolher a casa que você quer morar.
O que você está fazendo hoje, você não sabe. My God, man. My God, man. Oh, the God. Eu não estou com chaveco de pregador, rapaz. Eu estou falando aqui nesta tarde o que a Bíblia ensina. Quando você entende que você tem que responder para a graça. E eu pergunto, qual a resposta que você está tendo para a graça? Aleluia. Qual a resposta que eu estou dando para a graça que eu recebi? Interessante, vamos para o texto. Já estou concluindo, pastor Mateus. Meu Deus, senão a gente... Jesus de Nazaré. O milagre que eu peguei para você de João capítulo 6. Obrigado, meu filho, obreiro, Caleb Davi. Thank you very much. Meu profeta. O milagre que eu terminei de ler com você, de João capítulo 6, esse milagre está descrito nos 4 evangelhos. E dentro dessa ideia que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês hoje à tarde, é um milagre conhecido como o milagre da multiplicação de pães e peixes. E eu parei para pensar, como é que esse milagre está descrito nos 4 evangelhos? Tem alguma coisa para nos ensinar. Porque tem muita coisa que Mateus fala que Marcos não quis falar. Tem muita coisa que Marcos fala que Lucas não quis nem falar. Existe coisa que Lucas fala que João também não quis falar. Agora, uma coisa que os 4 falam unânimes, todos eles estão falando, e eu parei para pensar sobre esse milagre, baseado nesta graça, a resposta que eu estou dando à graça. E somos impactados com esse milagre de multiplicação de pães e peixes. Interessante que no mesmo dia de manhã, mais cedo, Jesus ele demonstra o seu poder com as mãos, fazendo a multiplicação dos pães. À tarde, Jesus mostra o seu poder nos pés andando sobre o mar. Interessante, eu fiquei assim impressionado. João capítulo 6 trata de 2 grandes milagres de Jesus no mesmo dia. De manhã Jesus faz milagre com a mão, à tarde Jesus faz milagre com os pés. A primeira coisa que Jesus me ensina nesse texto é que o poder e a autoridade ela está na mão de Jesus. Interessante, o que isso ensina, pastor? As nossas igrejas não precisam de conhecer quem foi Buda. As nossas igrejas não precisam conhecer quem foi Allan Kardec, quem foi... A igreja precisa de conhecer aquilo que está desconhecido por ela. Interessante que a igreja de Éfeso, a primeira igreja de Apocalipse, a igreja de Éfeso, quando João escreve, Jesus começa o texto, Jesus andando no meio dela. Lá na igreja de Laodiceia, Jesus está na porta. E nós estamos vivendo, na minha concepção bíblica, nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Jesus está na porta e perguntando se alguém de vocês ouvir, deixa eu entrar. Por quê, pastor? Hoje não é mais a autoridade de Jesus, não é Jesus que faz mais. Hoje tem uma liturgia por trás, vamos colocar uma música que faz o povo pular, vamos colocar alguma coisa que vai mexer com o povo, vamos trazer. Hoje, em vez de ter culto onde Jesus é glorificado, nós temos espetáculos para honrar o homem, ele é bom. Há poucos dias eu recebi um telefonema de um cidadão que eu não quero falar o nome, onde eu passo, milagres acontecem, aonde eu passo, o cego enxerga, aonde eu passo, o jeito eu falo, rapaz, aqui não precisa ser não. Precisa de você que não, meu filho, obrigado. Mas por que você não caiu aqui? Porque aqui já tem Jesus. Aonde Jesus está, aqui no lado acontece. Não precisa ser aqui não, meu filho. Não. Ei, oxalá que você não pega visto para entrar aqui. Porque se tem vergonha, já tem demais. Que isso, pastor? O senhor não me conhece? Eu digo, meu filho, estou falando rasgado. Aqui não precisa de alguém que aponta, que sai profetizando para todo mundo com folha de Facebook e Orkut dentro da Bíblia. Não precisa. A irmã Dorinha, seu pai, o senhor Joaquim, você tem 3 irmãs, a Severina, Chica e Terezinha, é isso. E aí quando alguém percebe, o cidadão já tinha feito um apanhado de internet, sabe por quê? Quando Jesus não é suficiente, nós começamos a criar história. João capítulo 6, oh my God, João capítulo 6 demonstra o poder de Jesus. Agora interessante, o texto diz que Jesus, o texto bíblico é bem claro, quando você dá uma olhada no capítulo 6, Jesus estava, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é onde Tiberíades, e grande multidão seguia. Quem seguia Jesus? Quem seguia Jesus? Grande multidão. Interessante
Essa multidão é diferente de todas as outras multidões que seguiam Jesus. Por que, pastor, que essa multidão é diferente? Essa multidão é diferente porque quando você dá uma olhada no verso 4, diz assim, e a Páscoa, vamos ler o verso 4 todos juntos, 1, 2, 3. Interessante, uma grande multidão que estava chegando dentro de Jerusalém, e eles não estavam chegando em Jerusalém para seguir Jesus, eles estavam chegando em Jerusalém por causa da Páscoa. E para todos nós que conhecemos a cultura judaica, sabemos que a Páscoa é uma das festas mais importantes para os judeus. Nós me entendem? Você entende o que eu estou dizendo ou não? A Páscoa é uma das festas mais importantes dos judeus. Agora entenda uma coisa, a multidão estava subindo para Jerusalém por causa da Páscoa. Eu vejo gente fazendo malabarismo para fazer a igreja crescer. Eu nunca fiz malabarismo para a igreja crescer. Eu estou lá pastoreando meu povo. Eu não vou fazer marcha para a igreja crescer, sabe por quê? Eu entendo que quem atrai as pessoas para a igreja é Jesus. Eu não fui chamado para ilusionar o povo, irmãos. Entenda bem, a multidão tinha ido para a Páscoa, mas a multidão descobriu que Jesus, ele é Jesus é maior do que a Páscoa. O povo tinha ido para a Páscoa, mas o poder de atração de Jesus é maior do que a tradição da Páscoa. Entenda, para você ter uma vida vitoriosa, você não precisa bajular, você não precisa inventar, você não precisa mudar princípios como nós ouvimos aqui. É só andar com Jesus. Jesus atrai. Jesus atrai. Você não entende o que eu estou dizendo? Quando entendo, diga amém. O povo estava chegando ali por causa da Páscoa. Jesus, quando chega, Jesus tira o povo da Páscoa e Jesus, ele faz a sua festa. O povo estava chegando para a Páscoa. Jesus chega, Jesus tira o povo da Páscoa. Eu posso imaginar os saduceus, os fariseus dizendo, ei, esse povo não está vindo para a Páscoa? E Jesus está dizendo, aonde eu chego, é eu que sou a essência, a excelente. Eu vou no congresso se a irmã Severina cantar. Se nessa escola bíblica o pastor convidar o bispo, o apóstolo, o troféu, agora é pai apóstolo, opospóstolo, e chipopóstolo, e totopóstolo, e pipopóstolo, eu vou. Se não for, eu não vou. E você não entende que quando Jesus está, o show é só Deus. Jesus precisa de popóstolo, pipóstolo. Jesus, oh my God, eu creio que vamos voltar um tempo. Que saudade, o pastor José estava orando ontem de madrugada. Saudade do tempo que nós estamos naqueles caminhões bravos, ruins, e focar, e o cara para dentro de uma fazenda, dentro de um curral, e passava as meia-noite chorando. Eu tocava acordeona, sabe? Não tinha instrumento, não tinha meu. Dá que acordeona, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Por que você foi lá? Não tinha lamparina, não tinha lampião, não tinha nada. Tinha Jesus. Se Jesus não é o motivo da tua atração, oh my God, você lembra desse tempo? Tinha nada, rapaz. Você saía de lá com o nariz todo sujo de querosene, mas falando língua estranha. Oh, aleluia. Oh, canta para Jesus nessa tarde. Diga uma palavra para Jesus. Diga uma palavra para Jesus. Não tinha nada disso. Não tinha instrumento, não tinha nada de beleza. O povo entendia, Jesus vai estar lá. Aleluia. Jesus está lá, aleluia. Quem vai ser os doutores da escola bíblica? Jesus vai estar lá. Quem é que vai estar cantando no evento das mulheres? Jesus vai estar lá. Quem é que vai estar no acampamento? Jesus vai estar lá. Oh, é hora de nós restaurar os nossos. Oh my God. Porque os pastores têm ficado agora ultimamente louco. Liga para um irmão, pastor Severino, só vem aqui porque só canto, só é usado. Eu não sou contra os pastores itinerantes, mas está criando uma imagem. O pastor itinerante tem que vir, tem que fazer. Muitas vezes o pastor tem que forçar, pastor. Eu terminei de pregar numa grande igreja lá no Rio de Janeiro, e quando terminei de pregar 1h20 surgiu uma fila. Eu perguntei, pastor, que fila é essa? É os pessoal esperando o senhor para orar. Eu falei, não fui chamado aqui para orar e nem para profetizar, fui chamado para pregar a palavra. Eu já preguei. Deus abençoe, me leva para o escritório, pastor. Me leva para o escritório, sabe por quê? O povo quer que o pastor faça aquilo que só Jesus pode fazer. Fica inventando, profetando. Irmãos, a maior profecia não é eu vi, não, eu deixei de ver. A maior profecia está escrita na palavra. E nós precisamos restaurar os nossos valores.
que Jesus deixou de ser a atração da igreja? É verdade, é. Santo Deus. Entendeu? Quando Jesus deixa de ser um motivo da atração de um crente, o pastor tem que colocar uma BMW em cima do culto. Se você vir, você vai ser sorteado. É verdade. Meu Deus, tá assim. Você vai ganhar. Ó, X3. Se você vem no culto de manhã, se você vem no culto da noite, e o pastor fica no culto, o pastor estudou, orou, buscou o Senhor, e no domingo ele olha para a igreja, falta 10, falta 20, falta 30, mas o pastor teve que orar do mesmo jeito, o pastor teve que buscar Deus do mesmo jeito, o pastor teve que dizer, o irmão em casa, não, porque vai jogar o Corinthians vai jogar, e ele fica lá, mas quando ele tem um problema, pastor, vem na minha casa, porque você não liga pro Corinthians. Eu não posso ir nesse culto porque o Flamengo vai jogar. Então, quando você tiver com problema com a sua esposa, chama o urubu para resolver o problema. Por que isso acontece no meio da igreja, pastor? Quando Jesus deixou de ser atração da igreja. Oh my God! Nós precisamos parar. Uma escola bíblica como essa renova as nossas raízes. Alguém adora Jesus nesta manhã, nessa tarde? Alguém adora Jesus nessa tarde? Interessante que o povo tinha ido por causa da Páscoa. O texto está claro ele dizendo: o povo tinha ido por causa da Páscoa. Mas onde Jesus chega, o povo faz de Jesus a sua prioridade. Irmãos, oh my God, eu não vim nessa escola porque ia ter o pastor falando de tal. Nós admiramos os mestres, os ensinadores, mas nós viemos nessa escola. Por mais que nós estudamos, por mais que eu deitei horas e horas para estudar, eu não teria nada para dar para você se primeiro o Espírito de Deus. É por graça, rapaz. Se o Espírito de Deus, olha, o Espírito de Deus é tão poderoso. A mula não passou nem uma hora na faculdade, mas ela ensinou o caminho para o profeta. Sabe por quê? Quem faz é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que opera. É Jesus que faz, rapaz. Eu sei que alguns não gostam de ouvir isso. Porque pregar é obreiro. O pastor Firmino foi convidado para a escola. Se não for, não vou não. Olha aí. Tem que vir pelo menos 4 de fora. E o povo chegando, a multidão chegando, pastor José, a multidão chegando, Jesus deixa os sumos sacerdotes, Jesus deixa as autoridades religiosas de Jerusalém todas preocupadas. O que é isso? O templo hoje vai ficar vazio. Mas por quê? É porque tem lá quem é? Não, um profeta, uma pessoazinha lá, um tal de Jesus, e ele está lá no meio do povo. Olha lá, eu estou contando, já tem 3.895. Olha, agora já chegou a 4.000. Olha, agora está 4.800. Eu estou contando só homem, viu, sacerdote? Eu não estou contando nem mulher, nem menino, não. Agora estou vendo, olha, está chegando 4.998. Mas o que esse homem tem que ele atrai pessoas sem ter cantor internacional, sem ter microfone na mão, sem ter equipamento de som? Não é sua eloquência que faz diferença, é o poder da graça. O que esse homem tem, rapaz? Maravilha! Que é isso? Agora, a beleza, quando a multidão coloca Jesus como prioridade. A multidão estava chegando. A multidão estava chegando. Está chegando. A multidão se aproximando. Já que a multidão colocou Jesus como prioridade, Jesus já estava usando uma palavra morta, uma palavra humana. Jesus estava dizendo: nós não podemos deixar esse povo que me fez prioridade embora vazio. Olha aqui. Verso 5, olha só bem. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Diga isso, a multidão. Diga, a multidão estava chegando. Jesus já estava providenciando a solução para a multidão. O povo estava chegando, Jesus estava dizendo: Filipe, está vendo o povo está vindo aí? Nós temos que providenciar alguma coisa para o povo, porque quando o povo me faz de prioridade, quando o povo honra a graça honra eles.
Felipe, eu tenho que providenciar. Felipe, eu tenho que... Olha, Felipe, o povo está chegando aí, o povo está chegando. Ó, tem 5, já tem 4.855 ali, ó. Tem 4.992 ali, Felipe, tem 4.992. Gente, entenda aqui uma coisa. Felipe, aonde é que nós vamos comprar pão para este povo? O que você entende? Quando eu coloco Jesus como minha prioridade, a minha solução não acontece quando eu chego no culto. A minha solução já sai desde quando eu botei a porta de casa. Quando eu saio da minha casa e digo, eu vou para a igreja, o Senhor já está descendo para o Espírito Santo, já prepara o que ele precisa, já prepara nessa tarde, quando você entenda que nessa tarde